Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite formulado pelas entidades representativas das empresas de engenharia consultiva, convite feito pela Netrans, pela Sinaenco, pelo Confea, para poder conversar com vocês um pouco sobre contratação integrada e dizer que é motivo para mim de muito orgulho e muita preocupação. Orgulho pelo fato de poder estar conversando aqui com servidores do mais alto gabarito, do Tribunal de Contas, da EPL, do DENIT, colegas que estão aqui presentes. Da mesma forma, conversar com profissionais aí da área de infraestrutura extremamente capacitados, não sendo engenheiro, né? A minha formação é na área jurídica, então desde já peço desculpas aos senhores por eventuais impropriedades aí terminológicas, por eventuais bobagens que eu diga na área de engenharia, que se deve realmente à minha formação na área jurídica, espero não dizê-las muitas. O assunto, então, da nossa intervenção é contratação integrada, né? Fazer, então, uma análise da contratação integrada no direito brasileiro e da forma como ela se apresenta em alguns países, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, e mostrar como a realidade de outros países se relaciona com a realidade aqui trazida para o direito brasileiro a partir da lei do RDC. O meu interesse sobre esse tema surgiu quando eu fui fazer um master. Eu já havia feito um mestrado no Brasil alguns anos atrás, e fui fazer um mestrado em Roma, e aí tinha sempre aquele argumento, quando surgiu o RDC, de que o RDC estava fundado nas melhores práticas internacionais. Mas não se dizia qual eram essas melhores práticas, de onde havia saído essa ideia de que estava baseado nessas práticas internacionais. E aí fiz, então, esse estudo nesse mestrado, abordando os principais assuntos do RDC, principalmente orçamento sigiloso e contratação integrada, à luz da normativa europeia e da normativa dos Estados Unidos. E aí, a partir daí, desenvolvi isso, deu origem a um artigo científico que eu publiquei na Revista de Direito Administrativo, então, chamando atenção para alguns aspectos da contratação integrada, que, ao meu ver, podem ser objeto de problemas. Esse, então, é o objeto aqui da nossa intervenção. Então, vejam só, apenas rememorando, né, para não cansá-los, aqui o fundamento normativo no Brasil, que todos vocês conhecem, mas o Instituto da Contratação Integrada aparece no direito brasileiro no regulamento simplificado da Petrobras, né, onde, então, nesse item 1.9, aquele regulamento de compras, de contratações da Petrobras, que inclusive foi objeto de determinação, de suspensão por esse Tribunal de Contas da União, depois o Supremo Tribunal Federal reestabeleceu a utilização. Então, ele dizia que sempre que economicamente recomendável, né? E aí eu destaquei o economicamente. Então, a justificativa para a utilização da contratação integrada lá pela Petrobras eram questões econômicas. Sempre que economicamente recomendável, a Petrobras, então, pode se utilizar da contratação integrada, compreendendo realização de projeto básico e ou detalhamento, realização de obras, serviços, montagens, execuções, teste, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Então, surge lá em 1998, claro, com aplicabilidade exclusivamente no âmbito da Petrobras, a contratação integrada aqui no Brasil. E vai ser implementada depois no RDC. Veja que, lá na Petrobras, ele dizia economicamente recomendável. Aqui, no RDC, o artigo 9º fala que, nas licitações de obras e serviços, poderá ser utilizada a contratação integrada desde que técnica e economicamente recomendável. Então, já acrescentou uma exigência normativa a mais. É importante a gente se fixar isso, até porque, gostando ou não da contratação integrada, e eu pretendo passar essas impressões um pouco mais adiante, nós temos um parâmetro legal, nós temos uma baliza legal para a utilização ou não do Instituto da Contratação Integrada. Ela não pode ser utilizada para tudo, né? Quer dizer, existe essa baliza normativa, existem os julgados do Tribunal de Contas da União que orientam tudo isso, e a gente tem que partir desse parâmetro. E aqui, então, a exigência do artigo 9º do RDC é que ela seja técnica e economicamente justificável e que envolva, pelo menos, uma das seguintes condições. E aí, então, a lei do RDC elenca 3 condições que podem ser utilizadas, uma das 3, alternativamente. Primeira, inovação tecnológica ou técnica. A segunda,
a possibilidade de execução com diferentes metodologias, que tem dado margem a muita discussão, quais seriam essas diferentes metodologias que justificam, que seriam aptas a justificar tecnicamente a possibilidade de utilização da contratação integrada, e também a possibilidade de execução com tecnologia de domínio restrito no mercado, essa menos utilizada. Acho que a grande maioria das contratações por meio do RDC, contratação integrada, do RDCI, estão relacionadas à execução com diferentes metodologias. E depois o parágrafo 1º, que diz novamente que contratação integrada compreende elaboração de projeto, execução, testes pré-operação, aquela coisa toda. Então esse é o fundamento normativo, essa é a base da utilização da contratação integrada. A partir disso vieram então vários acórdãos do Tribunal de Contas da União. Vejam que, quando surgiu a contratação integrada, então, inicialmente, vocês sabem, para ser utilizada nas obras de infraestrutura da Copa do Mundo, Olimpíadas e dos aeroportos que estivessem até 350 quilômetros das cidades sedes, depois isso foi bastante ampliado, mas quando surgiu, então, começaram a haver muitos problemas. E eu selecionei aí alguns posicionamentos do TCU, alguns cases de insucesso depois sobre a utilização da contratação integrada. Vejam que nós temos lá alguns acórdãos significativos no começo, 1510, do ministro Valmir Campelo, depois acórdão 1850, do ministro Benjamin Zimmler. Apenas exemplificativamente, o ministro Valmir Campelo fez um trabalho muito primoroso no início, apontando essas questões legais que deveriam estar relacionadas à contratação integrada. E aí cito um trecho um pouquinho maior de um acórdão um pouco mais recente, de 2016, da ministra Ana Reis, onde ela chama atenção para algumas condicionantes da contratação integrada. Vejam, a opção pelo regime de contratação integrada, com base na possibilidade de execução com diferentes metodologias, deve ser fundamentada em estudos objetivos, um parâmetro que eu destaquei, que a justifiquem técnica e economicamente e considerem a expectativa de vantagem quanto à competitividade, prazo, preço, qualidade em relação a outros regimes de execução e, quando possível, considerem a prática internacional para o mesmo tipo de obra, sendo vedadas justificativas genéricas aplicáveis a qualquer empreendimento. Ou seja, a opção pelo regime de contratação integrada precisa estar muito bem justificada, tecnicamente, com base em todos esses parâmetros aí, vantagens, competitividade, prazo, preço, qualidade de execução. Às vezes, né, se transmitia a ideia de que a utilização da contratação integrada seria um mecanismo mais simples do que das outras, da contratação com base nos outros regimes de execução, pelo fato da desnecessidade de elaboração de um projeto básico. E não é verdade, né? Quer dizer, apesar de não ter que se elaborar um projeto básico, todo o estudo que vai justificar, que vai motivar, que vai fundamentar a opção da administração pública pela contratação integrada é bastante trabalhoso, né? Quer dizer, envolve uma série de fatores que muitas vezes no início se negligenciou. Então, menciono esses acórdãos e depois alguns cases de insucesso. Um muito famoso é o da BR-158 do Paraná. Não é? Foi uma licitação, então, para aqueles que não conhecem, que foi... O DENIT realizou essa licitação inicialmente antes da aprovação da lei do RDC. Era uma empreitada, então, por preço unitário, concorrência, e houve uma série de problemas, falhas em projetos, superfaturamento, e aí optou-se, então, diante do acordo no TCU, optou-se por anular o contrato administrativo, realizar uma nova licitação, e aí foi feita uma nova licitação, agora utilizando o regime de contratação integrada. E essa nova licitação apresentou quase que os mesmos problemas, ou mais problemas do que tinham naquela licitação inicial feita com base, então, numa concorrência na Lei 8666. Ou seja, a utilização da contratação integrada naquele contexto não trouxe uma melhoria de eficiência, não corrigiu os problemas que se tinham inicialmente, até porque se acreditou que, pegando todos os documentos que se tinham antes e transformando aquilo tudo em anteprojeto, que se conseguiria, então, realizar uma contratação a partir de parâmetros mais aceitáveis, coisa que não ocorreu. E um outro documento muito importante que eu menciono
são os autos de consolidação das fiscalizações do TCU feitas no Fiscobras, aquele mesmo documento já citado pelo palestrante anterior, pelo Nicolas, para falar sobre pregão, mas no meu caso no ano de 2014, relatoria do ministro Bruno Dantas, que relaciona uma série de problemas nas contratações integradas realizadas naquele primeiro período, que eu não listei aqui para não tomar o tempo dos senhores, mas problemas em relação a falhas de projeto, problemas em relação a interseções que estavam previstas no anteprojeto como sendo em níveis diversos, foram feitos em níveis, nivelamento da estrada, problemas em relação a ângulos de curva, um número maior de curvas do que aquilo que havia sido inicialmente projetado, enfim, uma lista enorme de irregularidades detectadas, então, lá já desde 2014, nos primeiros contratos feitos sob a égide do RDCI, do RDC Contratação Integrada. São alguns casos, então, que mostram a ineficiência do modelo, pelo menos naquele primeiro momento. E, recentemente agora, um dado muito interessante fornecido pela ANEOR, que leva em consideração, então, números até 2019, até 31 de janeiro agora de 2019, que mostram também a ineficiência do modelo da contratação integrada em relação a valores, prazos e valores que não foram executados. Vejam, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Então vejam que o valor do projeto inicial era de 13 milhões, né? O valor medido até 30 de janeiro de 2019, 4.848.000, portanto 36% do valor inicial mais aditivo. Os prazos em dias corridos já tinham transcorrido em 30 de janeiro, 82% do prazo, portanto quase o prazo total, e havia uma diferença aí muito grande entre aquilo que foi contratado e aquilo que tinha sido executado. Vejam, foi realizado 4 bilhões e... Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Realizado 4 bilhões e 800 milhões, sendo que ficou a ser realizado 6 bilhões e um pouquinho, ou seja, 56% aí de déficit em relação àquilo que já deveria ter sido executado e liquidado e ainda não tinha sido. Vejam que nós temos aqui 73 contratos analisados, com 14 obras paralisadas e 14 realizados compatível com o prazo decorrido. Então vejam que nós temos apenas pouquíssimos contratos, 14 de 73 contratos, onde se obteve o êxito, então, da contratação integrada com base nesses dados estatísticos. E esse é o último aspecto, então, que eu separei para mostrar um pouquinho como está funcionando a contratação integrada no direito brasileiro, antes de entrar para os dados, antes de entrar para esse estudo de direito comparado. Eu não, em razão do tempo, não me predispus aqui a falar também da questão dos aditivos contratuais na contratação integrada, mas é um grave problema, é um outro problema. Aquela ideia de que você vai realizar uma obra por meio da contratação integrada para transferir todos os riscos para o construtor em troca de não ter aditivo contratual, aquilo ali do ponto de vista jurídico gera um grave problema, né? O contrato administrativo, ele é um contrato que nós em direito classificamos como contrato comutativo, né? Ou seja, os direitos e as obrigações das partes contratantes, eles são equivalentes. E sempre que o contrato administrativo desequilibra, por alguma razão, para um dos lados, ele tem que ser equilibrado. Quando você cria um modelo de contratação, no qual você diz, olha, nós vamos fazer uma contratação integrada, é um pacote fechado, você vai ser responsável desde o projeto básico até a entrega da obra, mas não venha me pedir aditivo contratual, calcule todos os riscos antes e depois, se tiver algum problema, você se vira que eu não vou te pagar. Isso não dá certo, né? Isso não funciona, porque o equilíbrio econômico-financeiro do contrato tem status constitucional. Está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Acho difícil você conseguir convencer um juiz, quando isso for judicializado, de que, olha, não tem direito a aditivo, não tem direito a reequilíbrio econômico-financeiro, porque ele já sabia de todos os riscos, nós fizemos uma matriz de riscos, e na matriz de risco nós transferimos a ele todos os riscos geológicos, todos os riscos de execução, ele sabia dos riscos quando contratou, e agora não me venha pedir reequilíbrio, porque você não vai ter direito. Eu tenho a impressão que isso não vai dar certo quando isso for judicializado. Então há um risco
maior ainda na contratação integrada quando se parte dessa premissa de que, transferindo todos os riscos e aceito aquele preço seria fechado. Aliás, se assim fosse, não precisaria nem da contratação integrada, porque se nós formos pegar a literalidade da Lei 8666, lá de 1993, ela diz a mesma coisa. Pela Lei 8666, só é possível aditivo naqueles limites de 25%, 50% se for reforma. Ela diz rigorosamente a mesma coisa. O problema é que, na prática, se percebeu que não funciona assim, que tem uma série de fatores aí inesperados que ocorrem na obra, e a jurisprudência começou, então, a admitir os aditivos em percentuais maiores. Com toda certeza, esse é o mesmo caminho da contratação integrada. Mas aí, então, trazendo, né, saindo um pouco dessa realidade brasileira e passando para a realidade internacional em razão do tempo, nós temos, passei vários aqui, primeiro dos modelos que eu separei, o modelo italiano. Vejam que, quando a gente fala em contratações, então, no âmbito da União Europeia, a União Europeia, pelo fato de ser uma área de livre circulação de bens e pessoas e serviços, ela tem uma legislação muito uniformizada nesse tipo de matéria, né? Ela se caracteriza pela presença de uns instrumentos normativos que se chamam diretivas, né? Então, o Parlamento Europeu faz algumas diretivas, que é uma espécie normativa que impõe uma obrigação de resultado, ou seja, ela estabelece os parâmetros, os resultados que se pretende atingir e deixa uma margem pequena para cada Estado, então, legislar dentro daqueles parâmetros que a União Europeia estabeleceu. Por isso que nós vamos ver que a legislação de todos os países que fazem parte da União Europeia são muito parecidos, porque o Parlamento Europeu, em matéria de licitações e contratações públicas, tem feito diretivas bastante extensas, que disciplinam quase que totalmente a matéria e sobra muito pouco espaço para cada país legislar no âmbito da sua competência normativa. Mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, mal comparando com a Lei 8666, não é? Que, segundo a nossa Constituição de 88, o legislador federal tem competência para estabelecer normas gerais, né, em matéria de licitações e contratações, e cabe a cada ente da federação fazer as suas normas específicas. E não é isso que acontece, né? A gente sabe que a Lei 8666 disciplina praticamente tudo e sobra muito pouco espaço para os estados normatizarem. Mal comparando, é mais ou menos a mesma coisa que acontece lá. Então, vocês vão ver que a legislação italiana, francesa, eu tinha material sobre legislação portuguesa, não coloquei em razão do tempo, mas elas vão ser muito parecidas. E aí, uma coisa interessante, opa, estou apertando demais aqui, acho que desliguei, fui eu que desliguei, será? Ou foi aí no... Uma coisa... Foi aí? Foi o projetor? E aí, enquanto ele prepara o slide, eu vou comentando aqui sobre a legislação italiana. Então, uma coisa muito interessante, como eu ia dizendo, é a questão da terminologia, né? No direito italiano, quando surgiram, então, essas diretivas europeias em 2004, e vem o primeiro código de 2006, que depois substituído pelo de 2016, ele chamou de contratação integrada simples e contratação integrada complexa. Se nós formos analisar, né, a terminologia mesmo, como é no Brasil, é o mesmo termo que a gente usa no Brasil, né, contratação integrada. Por que é uma contratação integrada? Porque ela integra atividades de projeto, de projetação, que eu costumo dizer projetação, tem gente que briga comigo e fala, essa palavra não existe, professor, projetação, que palavra mais esquisita, mas eu chamo de projetação e execução. Ela envolve atividades de projetação e de execução da obra, por isso que ela é integrada. A contratação integrada simples, no direito italiano, que já é uma exceção, é aquela, então, onde a empresa construtora ela vai realizar o projeto executivo e vai executar a obra. Por isso que ela está integrando projeto e execução. E a contratação integrada, que eles chamam lá de complexa, é aquela que vai pegar o projeto básico, projeto executivo e a execução da obra. Se a gente for ver, então, na verdade, o que a gente sempre fez no Brasil foi contratação integrada, né? Ainda que seja a contratação integrada simples no direito italiano, porque a gente sempre aqui no Brasil licitou o quê? Execução da obra e projeto executivo junto. Muito difícil a gente ver uma licitação onde você tenha
o projeto, onde você tem um projeto básico e o executivo pronto e licite só a execução da obra. O que era uma faculdade da Lei 8666 virou regra no direito brasileiro nessa ideia de contratação integrada simples. Porque a Lei 8666 diz o seguinte, que é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem a prévia aprovação de projeto básico. E estabelece que o projeto executivo pode ser realizado conjuntamente com a obra. Mas não é obrigatório. Era para ser uma exceção. Obrigado. Ah, tá. Não é obrigatório, era para ser uma exceção, e essa exceção virou praticamente regra quase que absoluta, fazer o projeto executivo com a execução da obra juntos. Então, nós tivemos, em 2006, surge no direito italiano, então, com o Código de 2006, para disciplinar aquelas normativas de 2004, surge no direito italiano, então, como eu disse, a contratação integrada simples e a contratação integrada complexa. O que aconteceu quando surgiu essa contratação integrada no direito italiano? Surgiu isso aqui, olha. Não surtiu os efeitos esperados, acarretando uma substancial reserva de mercado nas mãos das grandes construtoras e provocando uma explosão na utilização dos aditivos contratuais. Porque lá eles não cometeram o mesmo erro que nós tentamos, acho que, consertar aqui, dizendo que é vedada a celebração de aditivo contratual. Lá eles não fizeram isso, porque sabem que isso não pode ser feito. Aqui nós tentamos corrigir isso. Então, como não deu certo lá e houve uma explosão de aditivos, nós vamos fazer a contratação integrada, mas vamos estabelecer que não se pode fazer aditivo, que o pacote é fechado e ele vai ter que assumir a obra e entregar a obra por aquele preço. Ou seja, houve um grave problema, explosão de aditivos contratuais, e aí houve um parecer dessa ANAC, que é a Autoridade Nacional Anticorrupção Italiana, funciona como uma agência reguladora italiana, um parecer, então, dela, vários pareceres do Conselho de Estado italiano, que funcionam como um STJ aqui no direito brasileiro, no âmbito do contencioso administrativo, nesse sentido. E aí houve uma lei, em 2014, que estabeleceu, o teor da lei era estabelecer medidas urgentes para a simplificação e transparência administrativa e para a eficácia dos órgãos judiciários, e introduziu a obrigatoriedade de se comunicar a essa ANAC dentro de 30 dias, cada vez que houvesse um aditivo que superasse 10% do valor inicial dos contratos. Uma medida, então, para evitar essa explosão de aditivos contratuais que surgiu a partir da utilização da contratação integrada. Sim. Oi? Faltam 10 minutos só? Puxa vida, falei demais. Vejam só, quando acontece isso, então, o que ocorre? Com o novo Código de 2006, a legislação que delegou ao governo a prerrogativa de fazer o novo Código de Contrato veio e falou o seguinte, olha, uma das diretrizes que você vai observar quando for fazer o novo Código é o seguinte: valorização da fase de projeto nas obras públicas e nos contratos de concessão de obras públicas, promovendo-se a qualidade arquitetônica e técnico-funcional, inclusive mediante a adoção dos concursos de projeto e utilização progressiva de métodos e instrumentos eletrônicos específicos, e por aí vai. Então, uma das diretrizes que o parlamento deu ao governo para regulamentar, para estabelecer o novo Código de Contratos era exatamente isso, valorização da fase de projetos. E o Código saiu em 2006, abolindo completamente a contratação integrada. Então, o Código Novo Italiano de 2016 não trouxe a contratação integrada, aí houve um corretivo, que a gente chama, em 2017, uma revisão do Código, e passou a admitir aquilo que ele não usou mais o nome de contratação integrada, mas de adjudicação conjunta de projeto e execução, em 4 hipóteses muito específicas aqui. Basicamente, concessões, PPPs e algumas obras de urbanização muito expressivas, em razão do prejuízo que houve, então, na versão inicial das contratações integradas. Depois, no direito francês, também mais ou menos na mesma linha. Quando surge a contratação integrada de 2006, um monte de problemas, vejam aqui decisões da Corte de Apelo de Nice, do Conselho de Estado, falando, então, tentando estabelecer limites para a utilização da contratação integrada, dizendo que deveria se restringir a contratações complexas, justificadas por condições de concepção, execução, implementação e operação, dimensões excepcionais ou dificuldades técnicas específicas. E o Conselho de Estado disse, só se justifica por razões relacionadas à complexidade, dimensões incomuns
ou dificuldades técnicas especiais. Então, também é possível na França, mas é uma medida absolutamente excepcional. E aí, então, vem o Código de 2006, na França, eu vou passar um pouquinho mais rápido, estabeleceu aí parâmetros, mas sempre relacionados a isso. Então, a uma excepcionalidade, a questões de ordem técnica, dimensões incomuns, dificuldades técnicas especiais. Quer dizer, é uma medida realmente absolutamente excepcional. E aí vem o direito estadunidense, né, o direito norte-americano, que também é uma das grandes justificativas. Ah, mas lá nos Estados Unidos eles fazem muita contratação integrada. Fui atrás também de tentar descobrir isso. Fazem? Olha, ela é mais utilizada na iniciativa privada do que na esfera pública. Esse é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, ainda que seja mais utilizada lá na esfera privada, só 41% dos empreendimentos, quando eu levantei esse dado, ele é de 2016, só 41% dos empreendimentos utilizava a contratação integrada. E como eu disse ainda, a grande maioria na iniciativa privada. Quer dizer, não é um instrumento típico de gestão pública. E ainda que fosse, né, quer dizer, o sistema judiciário norte-americano é completamente diferente do sistema brasileiro. A flexibilidade que se tem lá é completamente diferente do brasileiro. É a mesma coisa na França. Na França você tem um sistema de contencioso administrativo extremamente eficiente, que em 40 dias você tem uma decisão definitiva. No Brasil demora um pouco mais, né? Quando uma questão é judicializada demora um pouco mais. Em 40 dias sai. E a competência na França é dos tribunais administrativos. O Poder Judiciário na França, na Itália, não se mete nesse tipo de matéria. Então, quer dizer, é uma realidade completamente diferente. A gente tentar trazer uma realidade de lá, primeiro, sob um argumento falso, porque não é utilizado com essa frequência toda que se diz, né? E o que é utilizado é mais a iniciativa privada. Então, primeiro que o argumento é falso. E segundo, a realidade é completamente diferente da nossa. Eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre isso na conclusão. Então, 41% usam a contratação integrada. O regulamento de aquisições federais americano, que é um calhamaço de mais de 2.000 artigos aí que regulamenta esse tipo de matéria, estabelece os parâmetros e aí basicamente 3 critérios. Tem que ter 3 ou mais propostas para se fazer a contratação integrada, tem que ter avaliação das despesas e custos substanciais envolvidos na execução do projeto e observância de outros aspectos, como definição precisa do objeto, prazo de entrega, capacidade e experiência dos executores, adequação do projeto a essa metodologia, capacidade do órgão para gerenciar esse tipo de contrato e etc. E um outro dado muito interessante, lá eles podem fazer o aviso de licitação, o edital de licitação, contemplando já as 2 fases ou cada fase separadamente. Então é possível licitar primeiro, fazer uma licitação só, mas olha, primeiro nós vamos definir qual vai ser o projeto e depois que a gente definir o projeto, nós vamos definir quem vai executar aquele projeto que nós decidimos primeiro. Então abre-se em momentos diferentes. É uma questão que nós vamos falar até agora já na sequência em relação ao preço. E apesar de ter essa previsão no regulamento federal, tem muitos estados americanos que não possuem normas que autorizam a sua utilização. Eu falei muita coisa aqui correndo, já vou passar para a conclusão. A base dessa intervenção nossa aqui é um artigo que eu escrevi para a revista de Direito Administrativo da USP, que se chama Contratação Integrada, o Brasil na Contramão da História. E quem tiver interesse em aprofundar, sugiro que deem uma olhada no artigo. E aí todos esses dados, toda essa lista dos estados, por exemplo, americanos que autorizam, que não autorizam, a fonte de onde eu tirei aqueles 41%, vocês encontram mais detalhadamente ali. E para finalizar, antes que me cassem a palavra, algumas conclusões, né? Primeira conclusão é que a contratação integrada nos moldes como foi concebida aqui no direito brasileiro não encontra respaldo nas melhores práticas internacionais, pelo menos desses países que nós avaliamos. Isso porque, conforme tivemos a oportunidade de analisar, os países europeus que a adotam, assim como os Estados Unidos, estabelecem critérios e procedimentos bastante rígidos para sua utilização. E aqui cabe uma ressalva. A legislação brasileira também estabelece, né? Veja que lá no artigo 9º da lei do RDC e na jurisprudência do TCU que nós mencionamos, também tem vários parâmetros, questão de técnica, economicamente justificável, aquele acórdão da ministra Ana Reis também, né, estabelecendo uma série de parâmetros, uma série de estudos que tem que embasar a contratação integrada. Lá
na experiência internacional é ainda mais rigoroso, mas não é que aqui não tenha também, não é que aqui se possa fazer contratação integrada para tudo, não. A nossa base jurídica, por mais que a gente possa criticar, também não deixa isso completamente solto, não. E aí uma parte aqui importante. Inicialmente, cumpre ressaltar que a escolha das empresas de engenharia e arquitetura ocorre sempre com base em sua competência, qualificação e experiência e jamais pelo preço. E aí isso é um problema que eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário, e até peço desculpas aos que me antecederam, peço vênia para os que me antecederam para falar um pouquinho sobre a questão do pregão, né? Pelo menos para tangenciar essa questão do pregão. Um dos pontos mais importantes aí do pregão, qual é? Todo mundo elogia muito o pregão. É você inverter a fase de julgamento com a fase de habilitação. Primeiro julga as propostas e depois habilita. E eu acho que todo mundo é favorável a isso. Ninguém se atreve a falar mal disso, menos eu. Pelo menos vou tentar colocar um contraponto aqui. Quando você inverte essas fases, se você pega a experiência internacional, na Itália, na França, você sempre habilita primeiro e julga depois. Quando você inverte e julga primeiro e habilita depois, ainda que inconscientemente, você está dando a ênfase no preço. Quando você vai julgar primeiro para verificar as características da empresa depois, necessariamente o foco passa a ser no preço. E é incompatível com esse tipo de complexidade, de vulto, de grandiosidade que esses contratos relacionados à contratação integrada têm. Né? Quer dizer, você não pode focar no preço. Lá na União Europeia não se fala mais em menor preço. Menor preço é medida absolutamente excepcional. Desde 2016 se substituiu o menor preço por um conceito que a gente chama de proposta economicamente mais vantajosa, que é um tipo de técnica de preço que leva em conta preponderantemente o preço, mas tem um monte de fatores técnicos, ambientais, de sustentabilidade, de projeto, de durabilidade, que são levados em consideração. Quer dizer, é incompatível você contratar não só obras de engenharia, mas muita coisa, a maioria das contratações, levando em conta preponderantemente o preço. Então a ideia é o quê? É inverter realmente, ainda que você possa inverter de forma simples, né? Quer dizer, você não precisa checar aquele monte de documento, abrir oportunidade para recurso. As empresas podem preencher um documento, por exemplo, que se chama Documento Único de Licitação Europeia, onde ela declara tudo o que tem, aponta o que tem e o que não tem, e se eventualmente depois eu abrir a documentação dela e ela não tiver, ela vai ser severamente punida, mas ela já declara antes, evita-se aquela análise tão demorada que a gente tinha antes da utilização do pregão. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente chamar atenção. E perdi aqui o passador de slides. Concluindo, então, terminando de concluir. Valorização, alguns aspectos, então, que nós temos lá no direito internacional. Valorização da fase de projeto, promovendo-se a qualidade arquitetônica e técnico-funcional, inclusive mediante a adoção dos concursos de projeto e utilização progressiva de métodos e instrumentos eletrônicos específicos. Aquela ideia da Itália. Observância do conjunto de habilidades dos licitantes, alocação e gestão de riscos, índice de desempenho, alterações do projeto, gestão e fiscalização do contrato, garantia de qualidade, segurança, entre outros. A ideia dos Estados Unidos. E razões relacionadas à complexidade, dimensões, dificuldades técnicas ou melhoria da eficiência energética do empreendimento, também tirado aqui da experiência francesa. A gente fala muito, né? A gente costuma dizer muito que a gente fala muito em ciclo da logística do setor público, né? Saindo um pouco da obra e pegando a logística do setor público de maneira geral, ela começa lá atrás, onde se identifica alguma necessidade de contratação, depois se faz um projeto. Na verdade, o projeto não é o começo, né? O projeto já está no meio do caminho, porque antes você já teve que fazer um estudo para chegar à conclusão de que aquela solução é a melhor para se atender o interesse público. E quando a gente fala interesse público, a gente fala interesse público primário, interesse público do povo, da sociedade, não da entidade. Então a gente faz um estudo, a gente faz um projeto, a gente licita, a gente executa, a gente faz a gestão e fiscalização daquele contrato. Tudo isso faz parte de um processo. Quanto mais cedo isso entorta, como o galho de uma árvore, né? Quanto mais cedo isso entorta, mais torto ele chega no final. Se você tem uma falha aqui nos estudos, ele já vai entortar e a tendência é que conforme esse galho for crescendo, ele vai terminar mais torto do que está. A fase de estudo, a fase de projeto está no início.
desse ciclo de logística. Se você negligencia isso, ainda que sob um argumento de tentar uma contratação mais ágil, mais séria, coisa que nós vimos que não acontece, você compromete a qualidade final desse empreendimento. Eu não tenho mais tempo, deixo a vocês o meu agradecimento, obrigado, desculpe se falei demais ou se falei muito rápido, mas queria falar muita coisa. Estou à disposição para as perguntas. Agradecemos ao Dr. Henrique Saboniti Miranda, que falou sobre regime diferenciado de contratação RDC. Muito obrigado pelas palavras de Vossa Senhoria. Informamos que estão sendo distribuídos formulários de perguntas a serem respondidas durante o debate. Ouviremos agora as explanações do secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do Tribunal de Contas da União, senhor Luiz Fernando de Souza. Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer estar aqui falando para esse público. E, bom, eu sou, como já anunciado, Luiz Fernando. Eu estou hoje à frente da secretaria que cuida de fiscalização de rodovias e de aeroportos. Sou engenheiro de fortificação e construção. Trabalhei um tempo no Exército, inclusive tenho um colega sentado ali, o Eduardo, que trabalhamos juntos lá na época. Depois vim para o tribunal, aí em 2005, então vou completar aí 14 anos, e quase esse tempo todo eu trabalhei em fiscalizações de obras e de concessões, rodovias, aeroportos, obras civis, mobilidade urbana. Então, já passei aí um pouco por essas áreas do tribunal. Falar sobre a contratação integrada, vou cansá-los um pouco aqui com alguns slides, e eu dividi essa explanação em duas partes. Uma, falando um pouco de como caminhou a jurisprudência do tribunal, e aí o doutor Henrique já falou daqueles acordos, e são exatamente os acordos que eu trouxe aqui, porque eu acho que são os mais representativos de como o tribunal, vamos dizer, se portou frente a essa novidade da contratação integrada, surgida lá em 2011, basicamente dizendo como é que esse instituto, ou em quais possibilidades ele poderia ser empregado, tendo em vista o que veio acontecendo aí nesses anos, depois que ele surgiu. E uma segunda parte, aí eu trouxe alguns casos que o tribunal já se debruçou na utilização da contratação integrada, tanto alguns problemas verificados, mas no final eu trago alguns casos que eu digo de sucesso. Algumas obras contratadas por meio da integrada que chegaram ao final ou estão bem encaminhadas, Porque, como tudo, existe o lado ruim, mas existe também o lado bom, e a gente tem que tentar ver sempre os dois lados, Bom, então, dentro dessa ideia, o primeiro caso que o tribunal enfrentou aí em relação à contratação integrada foi da reforma e ampliação do aeroporto de Curitiba, necessário à época, como estava na matriz de empreendimentos da Copa do Mundo e precisava dessa reforma. Então, na época, a Infraero lançou esse edital pela contratação integrada, mas que, de uma maneira geral, sendo bem resumido, ele não atendia aqueles requisitos para ser contratado via contratação integrada. O problema é que a gente tinha um deadline aí a gente, que eu digo, o país tinha um deadline para entregar esse empreendimento antes da Copa.
Então, foi utilizada a contratação integrada, e eu diria assim que foi o primeiro caso de maior expressão que o tribunal enfrentou. Bom, isso gerou, né, o Acórdão 1510, que procurou dar uma orientação, né, de como utilizar a contratação integrada, em quais casos ela poderia ser usada, né? Enfim, e aí elencou, né, uma série dessas condições, né? Necessidade justificativa técnico-econômico para a sua utilização, à luz da legislação, né, que dizia que ela deveria ser economicamente mais favorável em relação aos outros regimes que estavam postos, né? E, além do mais, ela deveria trazer um ganho técnico para a administração na sua utilização, né? Necessidade de motivação acerca da inviabilidade de parcelamento. Isso um pouco por conta da característica, né, dessas obras em terminais aeroportuários, que tem uma quantidade de equipamentos, por exemplo, pontes de embarque, né, que normalmente poderiam ser contratadas em separado, já que o fornecedor é específico para esse tipo de serviço, né? Necessidade de matriz de riscos, que nesse caso específico não havia matriz de riscos, né? E observância aos requisitos do artigo 20, parágrafo 1º da lei. E aqui eu faço um parênteses, que a versão original da lei, e todos devem se lembrar, né, ela trazia, né, essa redação para o artigo 9º, né, que dizia que, no caso da integrada, era técnica e preço. E aí isso remetia lá ao artigo 20, que falava sobre a técnica e preço, e dizia, olha, ela é para ser utilizada, nesses casos, objetos de natureza predominantemente intelectual, de inovação tecnológica ou técnica, ou que possam ser executados com diferentes metodologias, ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Houve uma discussão muito grande, nesse caso, em relação a isso. Esse caso do aeroporto deveria atender a esses requisitos, ele não atendia, né? E houve um caso, e houve uma discussão grande que todas as contratações integradas teriam que se adequar, né, a esse requisito da lei, né? Tanto que saiu aquela indicação de que isso era necessário. Pois bem, além disso, necessidade de arquitetura, que o projeto de arquitetura fizesse parte do anteprojeto para as obras de edificação, já que ele determina, no caso de obras civis, de edificação, né, todos os outros projetos. Então, pelo menos que o projeto de arquitetura, né, fizesse parte do anteprojeto. Necessidade de estimativa de preço baseada em orçamento tão detalhado quanto possível, né, para que e naquelas parcelas em que fosse possível detalhar, que ele realmente tivesse uma acurácia maior, para tentar chegar num preço mais próximo do real do que se queria, né? Até porque, eventualmente, na contratação integrada, você, por aumentar os riscos, você está se propondo a pagar mais, né? Você deveria tentar chegar a um orçamento mais próximo possível do real, sob pena de, se não houvesse uma competição na licitação, você, né, eventualmente está pagando um preço muito caro, bem acima do que ele realmente seria. Bom, e naquele caso, uma melhor justificativa para o balanceamento das notas de técnica e preço, já que esse era o modelo, o modo de competição à época. Bom, e o que aconteceu logo depois, né? A Lei 12.462 foi modificada, né? Essa era a redação original, e o critério de julgamento de técnica e preço foi abolido, né? E as condições do objeto de natureza intelectual, diferentes metodologias, foi trazido para o corpo
do artigo 9º, que agora ele dizia, olha, o objeto deve envolver pelo menos uma das seguintes condições: inovação, possibilidade de execução com diferentes metodologias e, como o doutor Henrique colocou, basicamente hoje todas as contratações integradas se baseiam nisso aqui, possibilidade de execução de diferentes metodologias. E, além do mais, apareceu aqui a matriz de alocação de riscos lá no anteprojeto. Então, foi uma modificação vinda logo depois desse acórdão do tribunal. Bom, e aí o que fazer? Bom, temos que fazer aí do limão uma limonada, já que até então havia essa restrição que, a princípio, bem coerente, de que os objetos da contratação integrada seriam objetos mais complexos e, portanto, necessitariam de uma licitação por técnica e preço. Bom, isso acabou. Então, o tribunal começou, nos casos em que ele se debruçava a partir de então, em tentar definir ou reforçar essas condições para a utilização da contratação integrada. E aí um caso que veio, construção do ramal do Agreste Pernambucano, no acórdão já citado, 1850, em que falou-se sobre as justificativas técnicos e econômicos. E aí o tribunal foi um pouco mais específico, que no econômico a administração deve demonstrar, em termos monetários, que os gastos com a implantação do empreendimento devem ser inferiores, se comparados aos obtidos com demais regimes de execução. E no técnico, que as características do objeto permitam que ocorra real competição, e o emprego das metodologias e tecnologias distintas tragam soluções capazes de serem aproveitadas pelo poder público, que é o espírito da própria contratação integrada, que está na lei. Bom, avançando nessa linha, vem o caso do Porto de Rio Grande, e o já citado também acórdão 1388, que aí desceu um pouco mais nesse estabelecimento de condições para emprego da contratação integrada. E aí, particularmente, eu acho que ele foi muito feliz em avançar num ponto que se explora pouco ou quase nada desse instrumento, que é exatamente que se aproveite algumas vantagens em relação à competitividade, prazo e qualidade em relação a outros regimes que a contratação integrada trouxe ao oferecer à empresa a possibilidade de fazer um projeto mais arrojado e um projeto melhor, que isso seja capturado pelo poder público. Em quê? Em prazos menores de obra, em obras com custos de conservação melhor. E eu desconheço, até hoje, algum caso em que isso tenha sido explorado. E eu acho que essa foi a grande ideia da contratação integrada quando ela surgiu. Trazer a expertise das empresas para ganho do poder público. E isso, não conheço um caso em que isso tenha ocorrido. E interessante que no corpo no voto desse acórdão, se falou exatamente isso aqui: critério objetivo de avaliação e julgamento de propostas que contemplem essas metodologias diferentes. Como lá, é um exemplo que está no voto. Por exemplo, de você eventualmente dar um desconto previsto no edital para uma proposta que traga uma metodologia. Por exemplo, se a ideia for utilizar um número maior de mão de obra em detrimento de automação, que eventual proposta que traga isso receba um desconto na hora da licitação. Foi uma ideia colocada no voto desse acórdão, exatamente para tentar induzir isso aqui. Bom,
Então, essa era a primeira parte, né, que eu teria para falar sobre a jurisprudência do tribunal. Então, agora, alguns casos, né? Primeiro, alguns problemas que o tribunal enfrentou aí em casos reais em relação ao uso da contratação integrada. O primeiro, né, é elaboração de projeto com requisitos inferiores aos do anteprojeto. Ou seja, essa palavra não existe, né, mas seria uma pessimização do projeto, em vez da otimização pretendida, né? O que, nesse caso específico, é o caso da BR-381, lá em Minas Gerais, né? O que aconteceu? O projeto desenvolvido foi um projeto mais sinuoso, com curvas mais perigosas e mais fechadas. Para se ter uma ideia, em um dos lotes, 20 curvas tinham um raio menor que o mínimo permitido, né? Além disso, houve um aumento de 47% na quantidade de rampas e muitas delas com inclinações superiores ao máximo permitido. Em outro lote, os cruzamentos em desnível foram todos substituídos por rotatórias. Bom, isso está lá no Acórdão 1671/2014, né? Fala desse problema da BR-381. Outro, anteprojeto com soluções impróprias e antieconômicas. Esse é o caso da BR-415, na Bahia, em que o que se viu? Esse é um trecho, eu trouxe do voto, em que colocou todas as piores hipóteses foram adotadas como premissa para a precificação da obra. Então, você tinha algumas coisas como utilização de betoneiras para a confecção de um grande volume de concreto, né, em ponte, previsão de tubulões de ar comprimido em locais onde você não tinha nível d'água alto, então, desnecessários, né? Ou seja, o anteprojeto era um orçamento muito mais caro do que o orçamento real da obra, né? E aí saiu no acórdão, né, esse alerta, né, que na elaboração, né, do projeto pela contratada, né, as soluções devem ter desempenho pelo menos superior àquelas do anteprojeto, né? Na verdade, esse anteprojeto acabou sendo modificado, né, e enfim, essa atuação foi um pouco antes da contratação, né? Isso está nos acórdãos 865 e 2777. Bom, por fim, um outro problema de aditivos ilegais, né? E aí, o que aconteceu? A matriz de riscos previa que a alteração de quantidades devidas à elaboração dos projetos e as interferências correriam por conta da contratada. E, nesse caso, o aditivo, né, trouxe, por exemplo, desvio de rede de esgoto e demolição de edificação existente, que eram, na matriz de risco do edital, né, estavam alocadas para o contratado. Isso está no Acórdão 622/2018. Bom, agora, alguns casos em que, né, a contratação integrada deu resultado. Esse é o caso que eu já comentei do aeroporto de Curitiba, né? Essa obra terminou, né? Houve aditivo, né? Uma parte desse aditivo foi discutida que não seria legal por conta do que estava no anteprojeto e por conta dos critérios do edital, né? Mas, enfim, essa aqui, né, é exatamente a ampliação do aeroporto que foi construída aqui. Bom, um segundo caso são os túneis da BR-381, né, que foram contratados via contratação integrada, estão prontos, entregues, né? Infelizmente, essa foto mostra, né, a situação, né?
O resto da rodovia ainda não foi terminado, mas os túneis estão prontos. E, por fim, o caso da ponte do Rio Guaíba. Essa é uma foto recente, a obra já está bastante avançada. E aqui é interessante comentar que foi modificada, a solução do anteprojeto foi modificada e trouxe uma solução bem interessante, diferente, que eu acho que atendeu um pouco ao espírito do regime, que é você trazer inovações. Por exemplo, toda a ponte ela foi feita pré-moldada no canteiro, e está sendo toda levada para, as peças estão sendo levadas para suas posições finais. Então, além disso, é uma solução bem interessante, e num trabalho nosso, a gente só alertou sobre um ponto que, questionando qual a vida útil dessa estrutura, já que ela se mostra uma estrutura bastante esbelta. Foi um questionamento feito apenas num relatório de auditoria nosso, na última auditoria que nós fizemos, questionando esse ponto. Bom, era isso que eu tinha a falar, e vamos agora à parte das perguntas. Nós agradecemos ao senhor secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU, senhor Luiz Fernando de Souza, a quem já convidamos a permanecer aqui conosco, e convidamos também para participar da segunda fase, a fase de debates, o doutor Henrique Savoniti Miranda, também para participar dos debates, lembrando mais uma vez que estão sendo distribuídos os formulários de perguntas a serem respondidas durante o nosso debate, que começa a partir de agora. Lembramos a todos que, por gentileza, podem entregar as perguntas aos nossos recepcionistas. Por favor, senhores, vamos à fase de debates. Bom, vou começar aqui com uma pergunta para o doutor Henrique, de Adalto Nogueira, da Accenture. Os dados da ANEOR podem ter sofrido influência da redução da disponibilidade orçamentária por conta da crise econômica? Há dado comparativo com o desempenho de outras modalidades, regimes de contratação durante o mesmo período, concomitante com a crise? Quem fez a pergunta, eu acho que pode sim. Eu não conheço o estudo completo que eles fizeram, mas pode ser que parte desse resultado seja reflexo da crise econômica, do contingenciamento, da não realização de investimentos. De qualquer modo, demonstra que não resolve todos os problemas, que a contratação integrada, você correr um risco grande na contratação integrada, assumir pagar mais por isso, com a ilusão de que a obra vai ser entregue mais facilmente, não faz frente a esse tipo de contingência. Até se pode raciocinar no sentido contrário. Na Itália, por exemplo, como eu disse a vocês, em 2016, quando veio o código, tiraram a contratação integrada. E em 2017, no corretivo, ela voltou. E aí, quando tiraram, diminuiu também o número de obras. Não sei por que fatores. E aí muita gente diz, tá vendo, diminuiu o número de obras por conta de que vocês retiraram a possibilidade da contratação integrada. E aí as associações da área de engenharia dizem, não, diminuiu porque o país está em crise, porque nós estamos com 25% de desemprego. Então, tantos dados podem ser utilizados de uma forma quanto de outra. Eu coloquei ali realmente exemplificativamente porque a gente precisa levar em conta realmente muitos outros fatores e como bem colocado também, e nas outras modalidades, nem na concorrência
pura, ou no RDC que não é integrado, como fica isso? Realmente não dá para atribuir 100% ao fato de ser a contratação integrada. Mas também pode servir como um indício para a gente ter em mente de que quando não tem recurso, ela também não resolve, né? Bom, a segunda pergunta é do Ronildo, do Senado, para mim. Tendo em vista a contratação integrada, projeto mais execução, abolir a possibilidade de aditivos, existe estudo que demonstre sobrepreços decorrentes da contratada, assumir riscos decorrentes de aspectos só passíveis de mensuração com o projeto finalizado? Bom, eu não conheço, creio que não haja esse estudo, pelo menos aqui dentro do tribunal, não tenho conhecimento desse estudo, né, e também de nenhum outro nessa linha. Bom, tem uma aqui, João Carlos Pimenta, Clube de Engenharia. A nova lei de licitações prevê a contratação integrada, porém com prazo de 60 dias úteis. Poderá haver melhora nos resultados, tendo em vista que o prazo dado pelo RDCI é considerado exíguo? Bom, ele não definiu, aí eu vou... eu acho que em qualquer regime, né, eu acho que o maior prazo para elaboração das propostas é sempre salutar. É claro que existe um limite, né? Não dá para você deixar um prazo de um ano e meio, né, para se fazer uma proposta. Agora, eu acho que um prazo de 60 dias é factível, talvez até um pouquinho mais fosse, porque eu acho que isso melhora e faz com que o mercado possa dar uma proposta sempre melhor, já que ele dispõe de mais prazo para fazê-lo. Sem dúvida. De qualquer modo, eu acho que o maior problema não está aí. Claro que 60 dias é melhor do que 20, né? E, enfim, é um prazo um pouco maior. Mas eu acho que o maior problema é o risco da contratação em branco mesmo, né? De você celebrar um contrato sem saber exatamente como que isso se dá na fase de aceitar ou não o projeto apresentado pela contratada, né? Na hora, então, que a contratada elabora o projeto básico e a administração pública tem que aceitar isso, se chega num impasse ali, né? Não sei como que se resolve isso, e também quanto que o projetista está disposto a investir para poder fazer um projeto melhor. Tudo bem, ele vai ter mais tempo, mas ele precisa de sondagem, ele precisa de estudo técnico, ele está disposto a correr esse risco para participar dessa licitação, para depois vencer ou não vencer, porque pode ser que ele vença ou não. Então, acho que esses problemas são maiores do que 20 dias a mais ou 20 dias a menos aí no prazo. Bom, e uma última aqui, para mim, os problemas destacados na apresentação não se devem à má gestão do contrato e não do procedimento de contratação pelo RDCI. Um dos casos, né, eu acho que se deve ao anteprojeto ruim, mal feito, né, e não exatamente à execução do contrato, né. E aí é um problema que não é só da contratação integrada. É claro que, ao utilizar um anteprojeto, se ele não for bem feito, eu acho que o resultado é pior ainda do que no caso dos outros regimes em que você tem um projeto básico mal feito, né? Então, o problema do anteprojeto, e aí eu vou um pouco mais além, né? O problema do projeto, seja ele ante ou projeto, é algo recorrente e que o tribunal, aí, nos seus 20 anos dos ciclos de fiscalizações de obras, né, do Fiscobras, tem apontado recorrentemente, né? E não adianta, como falado, né? Se começar torto, não tem jeito de endireitar,
né? E aí eu acho que o caminho é cada vez mais a gente dar mais tempo para que os projetos sejam feitos, bem feitos, né? Porque não adianta correr com isso, porque o problema depois muitas vezes é insolúvel ou a solução é muito cara. Bom, não temos mais perguntas, e então gostaria de passar a palavra para o doutor Henrique para consideração e depois eu... De agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de conversar com vocês, aprender um pouco mais sobre isso, ouvir os servidores do Tribunal de Contas, ouvir a experiência de vocês, e estou à disposição de vocês para outras oportunidades. Muito obrigado. Bom, em nome da coordenação de infraestrutura, o Nicola teve que sair porque, como coordenador de infraestrutura, né, ele tem que cuidar de todas essas áreas. Então, ele saiu exatamente para uma reunião sobre sessão onerosa, né, pediu desculpas por ter se ausentado, né, e, em nome dele, eu agradeço a participação de todos. E dizer que o tribunal está à disposição, de portas abertas, inclusive é uma diretriz do presidente Múcio, né, que esteve aqui mais cedo, de aumentar o máximo possível o diálogo com todos que têm alguma interface com o tribunal. Então, estamos de portas abertas, precisando conversar, estamos aqui e sempre disponíveis para recebê-los. Muito obrigado a todos, né, e tenham um resto de dia bom. Lembramos a todos que haverá emissão de certificado eletrônico aos participantes. Queremos uma vez mais agradecer ao doutor Henrique Sabonitini e o secretário Luiz Fernando. Agradecemos a todos pela presença nesse evento. Até uma próxima oportunidade.